Boa noite! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais uma live, mais um bate-papo da Semana das Mulheres. Hoje é a nossa quinta live e nós vamos falar sobre saúde feminina e sexualidade. Eu vou conversar com uma convidada muito especial, que é a Carol Montenegro. Ela é fisioterapeuta e vai bater um papo com a gente aqui. Ela já está na área. Bem-vinda, Carol! Minha xará. E vamos conversar então sobre esse assunto muito importante, tá, gente? Contamos aí com a audiência de vocês, curta. Oi! Olá, boa noite! Boa noite! Tudo bem? Tudo certo é contigo? Tudo Procurando um ótimo. filtro aqui. Acho que eu vou ficar sem. Aqui o que tá me ajudando hoje é esse ring light aqui, que dá um up, né, na Pois pele, ó. dá demais. A gente chega 9h30 da noite ali com aquele rostinho de quem trabalhou o dia inteiro, Tem que mas dar com um uma sorriso descansada. no rosto para trazer aquela animação. Exatamente. Como é que você prefere que eu te chame? Carol ou Aninha? Porque eu sempre te conheci como Aninha. Mas Pode ser agora tá Carol! mais, né? Pois é, geralmente minhas pacientes me conhecem como Carol, então pode ser Carol mesmo. Mas assim, sinta à vontade, a casa é sua. Então vamos aí da forma como você preferir. Certo, Carol, pode deixar. Bom, então, aproveitando, queria agradecer, né, por você estar aqui, por ter aceitado esse convite. Eu tenho acompanhado o seu perfil, admirado demais o seu trabalho, e eu queria então que você se apresentasse. Quem é a Carol Montenegro? O que que você faz? Bom, antes de me apresentar como qualquer outra coisa, eu sou uma mulher, né? Então a gente compartilha de muitas dores, muitos sentimentos, muitas alegrias, às vezes sem nem saber, né? Às vezes a gente tem uma história que a gente pode até ter esquecido de certa forma, mas que nos conecta com outras mulheres no sentir, no agir, no tocar. E eu fui uma mulher que não me identificava em ser mulher, né? Eu achava muito sofrido. Então, eu não gostava, eu achava doloroso ser mulher e para mim era muito complicado. Eu tinha várias questões com o meu corpo, assim, desde a infância. Então, eu sentia muita ardência na vulva quando eu tomava banho e todo mundo me falava que isso era normal. Eu achava meu corpo estranho, eu achava diferente ter secreção, né? Eu achava que era errado a calcinha estar úmida no final do dia. Eu ia pra ginecologista com 12 anos, bater na porta dela falando: eu tenho certeza que eu tenho alguma doença. Porque não é normal minha calcinha ter umidade no final do dia. Sendo que, gente, nossa secreção é totalmente fisiológica. Então, nós, como mulheres, muitas vezes não somos educadas a nos identificar com o feminino. Porque os ciclos do mês, o ciclo menstrual, a nossa anatomia, a nossa fisiologia, tudo faz parte do ser mulher. E a gente não aprende isso, né? A É gente verdade. fica naquela expectativa de descobrir, né? De que as mulheres ao nosso redor descubram sozinhas como elas têm que lidar com o próprio corpo. E isso muitas vezes acaba não dando tão certo, né? Então a gente tem várias jovens adolescentes que não conseguem estar bem no seu próprio corpo e que às vezes acabam procurando outras coisas que tentam suprir essa falha, né? E é uma falha muito pessoal, porque mexe com o nosso íntimo. Eu costumo muito falar, porque na fisioterapia pélvica, daqui a pouco eu falo disso, mas a gente atende homens também, né? Eu não, eu só atendo mulheres. Mas na fisioterapia pélvica se atendem muitos homens que às vezes têm até a questão da disfunção erétil, etc. E os homens, eles costumam seguir o tratamento muito mais à risca, porque mexe no ego, né? Os homens escutam que isso não é normal a vida inteira. As mulheres não. Tudo na saúde feminina é normalizado, né? É Perda de verdade. xixi é normalizada, dor na relação é normalizada. Então a gente aprende a se acostumar com processos dolorosos do nosso corpo. E eu acho que essa foi a minha maior vivência ao longo da vida, me acostumar com a dor de ser mulher. Eu tinha que me adaptar a isso de certa forma. Até que eu entrei na dança do ventre
E era um universo totalmente diferente. Eu mudei muito depois da dança. Quem me conhece antes e depois vê duas Carols totalmente diferentes. Eu sou muito mais segura com o meu corpo hoje em dia, muito mais segura com a minha pessoa, com a minha personalidade. Eu entendo o que é ser mulher no nosso mundo e isso me transformou demais. E eu não sabia ainda sobre a fisioterapia pélvica tão claramente, porque eu ainda não tinha tido essas matérias na faculdade ainda. Mas eu sabia que a partir desse momento minha missão ia ser com mulheres, né? Então, antes eu detestava, eu tinha pavor, eu falava, gente, por favor, eu quero atender homem, é tão mais fácil, é tão mais prático, não tem muito mimimi. E aí, depois que eu comecei a me conectar com o feminino em mim, eu comecei a falar, não, pera, o meu propósito é com as mulheres, eu quero atender mulheres, eu quero fazer parte da vida delas e transformar essa rotina. E coincidiu com os meus estudos na saúde da mulher. Então, atualmente eu sou fisioterapeuta pélvica, eu trabalho com toda essa saúde íntima. Quando a gente fala de fisioterapia pélvica, a gente está falando do controle ali de bexiga, intestino, canal vaginal, né? Que são tanto a questão da relação sexual, mas também o próprio exame ginecológico que a gente tem que fazer e que muitas mulheres não conseguem por sentir dor, por, enfim, terem aquele receio, aquela vergonha. Então, a gente trabalha com todo esse contexto, né? E eu gosto de ter um atendimento muito integrado, enxergando a mulher como um todo. E isso surgiu a partir dos tabus, né? Então, não é só sobre relação sexual, mas, por exemplo, quem é que conversa sobre o próprio xixi? Quem é que tem coragem de fazer cocô no trabalho, né? Sem ter aquele monte de fricô no vaso e aquele pudor. Viajam e deixam de fazer xixi, gente, também. Eu por muitos anos não tive esse receio, né? São tabus, é verdade isso aí, hein? Não é só a questão do sexo, é a questão de toda a nossa saúde íntima. Exatamente. Nada aqui, né? A gente acha que tem que estar travando o tempo inteiro, que a gente não pode respeitar os processos do nosso próprio corpo. E Sim. quando eu escutei tanta coisa que é tão óbvia e que faz parte do nosso dia a dia, eu pensei, gente, por que ninguém nunca me ensinou isso antes? Por que eu só estou sabendo agora? Porque eu estou estudando isso na faculdade. Porque se eu não tivesse feito faculdade de fisioterapia, eu talvez nem tivesse ficado sabendo sobre tudo isso. Então, hoje, a gente tem muito essa questão da internet que ajuda as mulheres a estarem disseminando informação, conhecendo mais o próprio corpo, mas também acaba tendo aquele risco de ter muita informação errada, né? Porque a gente não sabe de onde a gente está tirando essas informações, como a gente está aprendendo. Então, eu decidi que eu seria aí também uma forma de trazer esse conhecimento para as mulheres, né? A gente fala muito sobre sociedade, né? Tem falado muito sobre a questão do conhecimento ser mais democrático, de que a internet torna esse conhecimento mais democrático. E é um dos meus objetivos também, levar essa informação e esse cuidado para cada vez mais mulheres, que a gente merece se amar, a gente merece sentir prazer, a gente merece ser cuidada e principalmente se cuidar, né? Com certeza. E Ana, você já deu assim um resumão praticamente toda essa história. Eu ia te perguntar até mesmo por que que você decidiu seguir, né, essa carreira de fisioterapia. E eu acho que você já deixou, já deu várias, né, dicas aí também, já falou bastante sobre essa questão do ser feminino, né? O quanto que isso também te ajudou a seguir nessa carreira. E como que é? Porque, de fato, assim, eu acho que também poucas mulheres conhecem essa área. Eu vim conhecer também depois já de muito tempo, porque eu tive muitas infecções urinárias ao longo da minha vida. E o meu médico me indicou a fisioterapia pélvica. Gente, eu tive que aprender a fazer xixi. Olha isso! Então, é engraçado, né? Eu não conhecia também essa área. Eu queria que você falasse um pouquinho mais também sobre essa área da fisioterapia pélvica. Mas eu vou só puxar o seu gancho do xixi, porque hoje em dia, assim, quando a gente começa a trabalhar com isso, a gente repara em tudo. Toda vez que eu vou num banheiro, assim, de shopping, de mercado, eu escuto alguma mãe brigando com a filha. Não toca no vaso, o vaso é sujo, tem que ficar em pé para fazer xixi. Então, aí eu já penso, meu Deus, gente, se essa mulher um dia for fazer fisioterapia pélvica, ela vai entender que ela pode sim sentar no vaso, de que não tem todo esse perigo. Inclusive, gente, um recado aqui para vocês. Se vocês reclamam que o vaso está sujo, é porque as pessoas não estão fazendo xixi sentadas. Se todo mundo fizesse xixi sentado, Gente, o tá vaso ia vendo? estar sempre limpo.
corpo. Tá vendo? Por isso que é aquele tanto de volta de xixi no vaso, gente. Exatamente. Senta para fazer xixi. Então, eu vou começar primeiro por essa parte urinária, que eu acho que é o que mais está no dia a dia de nós mulheres, né? A gente faz xixi todo dia e muitas vezes por dia. E a gente vai aprendendo desde sempre que a gente tem que segurar o xixi, de que tem que esperar a aula terminar para poder ir ao banheiro, tem que esperar o intervalo para poder ir ao banheiro. Se alguém tá com vontade de fazer xixi... Eu lembro até hoje de um menino na minha sala que ficou pedindo pra professora pra ir ao banheiro e ela espera o intervalo e ele fez xixi na roupa nesse dia. Então, assim, a gente aprende a limitar o funcionamento do nosso próprio corpo. E não deveria ser assim. A nossa bexiga, ela é um músculo. Ela alonga, mas ela também contrai para expulsar esse xixi de lá. E isso é um processo natural, né? É natural que a gente queira fazer xixi no momento certo. Ir demais ao banheiro e ir de menos ao banheiro, as duas situações faz mal. Porque quando a gente vai de menos, a gente vai adaptando nossa bexiga a querer ir ao banheiro com pouco xixi. Aí daqui a pouco a gente não consegue nem assistir uma live, porque tá se segurando aqui, se apertando, morrendo de vontade de ir ao banheiro, porque acostumou a bexiga a não alongar, a só contrair, né? A ficar o tempo inteiro irritada. E segurar demais também faz mal, porque a nossa bexiga vai ficando mais flácida e a gente vai tendo essa dificuldade de ativar, expulsar, eliminar toda essa urina. E isso gera mais infecção urinária, porque fica tendo contato ali com bactéria, fica proliferando. Então, essa questão da saúde é uma questão muito... da saúde urinária é uma questão muito presente na nossa vida. Quem não fica terminando o trabalho ali com a perna fechada, adiando para ir ao banheiro porque acha que vai se atrasar se fizer isso? Eu, esses dias, tive minha primeira infecção urinária da vida, porque estava de mudança e aí eu estava sem filtro e evitando de ir ao banheiro. O combo perfeito, né? Não beber água e deixar de ir ao banheiro. Então, a gente vai aprendendo muita coisa errada e principalmente a questão de sentar no vaso. Então, a gente deveria sentar no vaso para que a gente consiga relaxar e eliminar todo o xixi. Pensando na parte também do nosso intestino, tem muita mulher que fala que é muito presa, que é muito constipada, que o intestino é fresco, que só consegue ir dentro de casa. Tem mulher que passa a viagem inteira sem ir ao banheiro. Eu lembro que eu viajei com uma amiga por uma semana, eu não vi ela parar para ir ao banheiro, para evacuar uma vez na viagem. Porque, só consigo fazer em casa. Aí fica com o abdômen inchado, um monte de cocôzinho ali naquele intestino, mas não consegue ir ao banheiro fora de casa. Então, a gente também deveria se acostumar a ir quando o nosso intestino avisar, porque mais pra frente, os problemas que vão vir disso são muito piores. E chegando na parte que todo mundo sempre quer saber, né? A gente cuida também da saúde sexual. Então, tem muitas mulheres que não sentem prazer na relação. Mais do que isso, tem muitas mulheres que sentem dor. E a gente não quer normalizar a dor. Gente, a primeira vez não deveria doer. Nem a primeira vez deveria doer. Então, a gente tem muito essa cultura de que... todo mundo fala. Ela sofre. Ai, é dolorido demais. Tem mulher que se traumatiza, que não quer nem ter mais relação depois que às vezes faz a primeira vez, né? Sim. E aí sempre é aquela conversa de amiga, né? A primeira amiga da roda que tem a primeira relação, já todo mundo vai. E aí, doeu? Não é nem, e aí, foi bom? E aí, doeu? Como é que foi? Doeu muito? Sangrou? Porque a gente tem muito essa crença de que dói, de que sangra, de que rompe. E não deveria, né? Muitas vezes essa mulher vai ter dor na primeira relação justamente pelo medo. Porque quando a gente tá com medo de fazer uma coisa, a gente... Isso. Se a gente tem medo, a gente vai tensionar. E se a gente tensiona, a gente não vai alongar, a gente não vai relaxar, a gente não vai curtir o momento. A gente vai estar ali travadas, esperando que por algum motivo, né, a dor não apareça. É igual... Mas sem o relaxamento... O exame ginecológico, a médica fala ainda, relaxa, o ginecologista vai lá e fala, relaxa. Tem mulher que fica tão tensa na hora do exame que aí por isso que dói mesmo. Porque se você tá mais relaxada, né, ele não tende a doer. Sim. E aí tem mulheres que elas de fato não conseguem relaxar e que a gente precisa fazer toda uma terapia para que essa mulher aprenda a relaxar, aprenda
tenda a alongar a musculatura, porque, gente, a gente tem músculo na pepeca, que nem o músculo do seu braço, do seu ombro, das suas costas. A gente tem Tem que músculos, tem que malhar. Tem que malhar, e eu falo muito que a função do músculo é contrair e relaxar. Se não tiver o relaxamento, vai ter tensão, vai ter dor, vai ter dificuldade para fazer xixi, dificuldade para fazer cocô. E aí, por exemplo, pensa, essa mulher com o intestino todo cheio, que vai ter uma relação sexual, ela já vai estar tensa naturalmente, né? Então, quando a gente fala da saúde pélvica, a gente fala desse conjunto. Até para a gente cuidar da nossa saúde sexual, a gente tem que cuidar da saúde do nosso intestino, da saúde urinária. E quando a gente pensa nessa questão da falta de prazer, da falta de orgasmo, vem também muito de um autoconhecimento que falta, né? A gente muitas vezes delega o nosso prazer para outra pessoa, no sentido de o outro tem que saber o que me faz bem. Mas se você já sabe, você ensinou para outra pessoa, ó, exatamente. Se você está percebendo que em tal posição você sente mais prazer, comunica isso. Fala, olha, assim é melhor para mim, assim é mais gostoso, assim eu relaxo mais. Se está incomodando, comunica também e fala, olha, não tá legal, vamos parar. Né? A gente às vezes percebe as coisas e nem fala. E às vezes não fala por medo. Ai, mas o que fulano vai achar? Nossa, mas não, deixa eu apagar a luz porque eu não me sinto confortável com o meu próprio corpo, eu não quero nem que ele veja, né? Então, a gente traz muito desse emocional para a relação e muitas vezes a gente poderia conduzir esse momento de uma forma mais adequada pra gente e a gente não faz isso. É verdade. Como que isso impacta mesmo no emocional, né? E você falando assim dessas questões, teve uma das perguntas que eu recebi que falou exatamente dessa questão do xixi. Depois de uma certa idade, é normal a mulher ter vazão de xixi, ela não conseguir segurar? Porque tem às vezes assim, a pessoa que ri demais e, opa, escapuliu o xixi aqui sem querer. Como é que é essa questão também? É comum perder xixi, mas não é normal, né? A gente escuta, quando envelhece vai perder xixi, vai ter que usar fralda, vai ter que usar absorvente, mas não deveria, né? A gente quer parar de andar quando a gente ficar idoso? A gente não quer. A gente quer continuar funcional, né? Esse é o normal, você permanecer com as funções que você já tem durante a sua vida. Quando a gente pensa que a gente tinha essa função de segurar o xixi, agora a gente não tem mais, tem alguma coisa errada. Alguma coisa precisa ser investigada. Muitas vezes foi por uma sobrecarga ali que fez a vida inteira e agora a gente está colhendo os frutos disso. Muitas vezes é por uma fraqueza do assoalho pélvico e aí a gente precisa fortalecer. Às vezes é por hábito. Então, por exemplo, tem gente que tem esse hábito de segurar muito o xixi e acaba perdendo nessa vontade de ir ao banheiro. Isso é totalmente hábito, né? A gente tem que alterar esses hábitos. E tem gente que acaba tendo fraqueza também do abdômen. A gente tem que pensar que as pressões que vão acontecendo aqui numa tosse, num espirro, tem esforço no abdômen. E se o abdômen tá fraco, a gente joga toda essa pressão lá para baixo. Então, tem várias coisas que podem estar causando essa perda urinária. Dizer que é normal, não é. É comum, mas tem tratamento. Se for algo grave, é mais difícil da gente conseguir zerar, né? Principalmente numa idade mais avançada, que a gente tem perda de massa muscular, que a gente tem perda de tecido conjuntivo também, que é esse tecido que dá sustentação para os nossos órgãos, dá sustentação para a nossa musculatura, mas sempre tem tratamento. A gente pode acabar não resolvendo quando já está num caso mais grave, mas a gente vai melhorar a qualidade de vida. E é algo que eu prezo muito. Eu tive uma paciente que ela falou assim, eu viajava todo final de semana e eu parei com isso. Mas por que você parou de viajar? Porque ela é aposentada e ela tinha essa facilidade de estar viajando. Ela, não, eu parei porque eu tenho que parar a cada 10 minutos da viagem para fazer xixi. Não tem como eu parar no mato a cada 10 minutos. Então, eu preferi deixar de viajar. E aí, teve uma vez que eu pedi as anotações para ela das idas ao banheiro e eu vi que ela passou 3 horas e pouquinho sem fazer xixi. Eu falei, você tem noção de que você podia ter ido pro cinema assistir Avatar
e você não ia ter levantado para ir ao banheiro, dava para viajar para Pirinópolis e você ia ter passado a ida inteira sem ir ao banheiro. Então, assim, essa questão urinária, tanto de perder xixi quanto de ir muitas vezes, tem tratamento, né? Não deveria ser normal de acontecer. Se está acontecendo é porque tem alguma coisa errada e a gente consegue ajustar. Legal. Teve uma outra pergunta assim: quando procurar a fisioterapia pélvica? Tem algum momento? Quando é que eu sei que eu preciso? O mundo ideal seria que tanto as consultas ginecológicas quanto as consultas da fisioterapia pélvica fossem anuais, né? Por quê? Porque a ginecologista, ela vai ver se você tem ou não alguma doença. A fisioterapeuta pélvica, ela vai ver como é que está a sua função da musculatura. Então, por exemplo, às vezes você está com o músculo fraco mesmo sem saber. Eu avaliei uma gestante, na verdade ela ainda não estava gestante. O áudio tá bom pra ti? Tá. Ah, tá. É porque eu tô escutando 2 vezes minha voz, tô com receio de estar saindo assim. Tava saindo um pouco de interferência, mas acho que tá bom sim. Pra mim, então tranquilo. tá bom. Beleza. Eu atendi uma mulher que ela estava querendo engravidar e ela me mandou mensagem: quando eu engravidar, eu vou ser sua paciente. Aí eu falei: então vem antes de engravidar. E aí a gente foi fazer a avaliação e ela não tinha força nenhuma na musculatura. Nenhuma. E quando a gente não tem força e não tem perda de xixi, não tem perda de pum, não tem problema nenhum, a gente costuma nem marcar, né? Nem sabe que precisa. Só que aí chega numa gestação que os hormônios mudam, que a sobrecarga muda, o peso muda, e aí começa a aparecer os problemas. Então, tem muita gente que vem na gestação para preparar para o parto vaginal, tem gente que vem na gestação por estar perdendo xixi, mas o ideal seria descobrir que existe a fisioterapia pélvica, faz uma avaliação só para você saber como está a sua força, para você ser orientada dos seus hábitos, para você conseguir manter os seus exercícios em casa. Porque assim como a gente faz a academia, a gente deveria fazer a academia da pepeca também. Então, assim, esses exercícios deviam fazer parte da nossa rotina. E eles não fazem, as pessoas não conhecem, né? Então, assim, eu costumo falar muito assim: descobriu que existe fisioterapia pélvica, marca um atendimento. Você vai sair de lá com orientação, você vai sair de lá amparada, você vai sair de lá sabendo se você precisa continuar com um tratamento ou se basta manter em casa. Mas se eu pudesse falar um momento assim, exato, se você quer engravidar, faça fisioterapia pélvica. E se você já engravidou, faça durante a gestação também. Porque é o período que a gente mais tem mudança. Porque além da mudança hormonal, porque a gente também tem mudança hormonal na menopausa, né? No climatério. Mas na gestação tem mudança hormonal e tem aumento do peso. E tem fragilidade estrutural. Então, a tendência da gente desenvolver qualquer coisa ou piorar algo no futuro é muito grande. Então, assim, é bom fazer uma ótima prevenção, um ótimo fortalecimento, levar a gestação toda ali com acompanhamento, sabendo que tá tudo certo, para que no pós-parto, mais para frente, a gente evite algumas questões de saúde. Excelente. Vamos agora para a questão da sexualidade, né? Acho que a gente conseguiu falar bem da saúde feminina, né? Eu toquei mais cedo no meu vídeo também, eu já ouvi muito caso também de mulheres que perderam o prazer por conta da dor. Sim. Ou não se sentia confortável. Ou mulheres que nunca nem chegaram mesmo no orgasmo, nem sabem o que é isso, né? Como que ela também pode reconhecer, né? Que dicas que você dá para essa mulher? Eu vou pegar uma imagem e volto em 1 segundo, tá? Só para mostrar melhor. Tá ótimo. O Instagram não vai barrar a gente. Estou com uma imagem e estou com um modelo. Então, eu acho que a primeira coisa é a gente reconhecer o nosso corpo.
Tem muitas mulheres que nunca se olharam no espelho. Tem muitas mulheres que, se adoecessem, se tivessem qualquer alteração de cor, surgisse uma bolinha, muito provavelmente elas nem saberiam. Porque tem mulher que nem se higieniza direito por medo de tocar na região, né? Então, o primeiro de tudo seria: se conheça, se reconheça, né? Olha no espelho, entenda suas estruturas. A segunda coisa seria: para de ter esses modelos ideais, né, de corpo. Eu uso muito outra nomenclatura, não uso a nomenclatura dos livros. Porque nos livros, se a gente parar para ver, aqui são os grandes lábios e aqui são os pequenos lábios. Mas tem muita mulher que tem essa região de dentro maior do que a de fora, né? Mais externa do que a de fora. E eu não sei se você sabe, mas o Brasil, ele é líder em cirurgias íntimas de plástica. Cirurgias estéticas íntimas. De mulheres querendo reduzir o tamanho dos lábios internos para que eles virem, de fato, pequenos lábios. Olha. É líder em cirurgia estética íntima. Então, assim, a gente não se sente confortável no nosso próprio corpo. Como é que a gente espera que a gente vá se sentir confortável estando com outra pessoa? Então, eu acredito que tudo começa pelo conforto, né? Se a gente tá insegura, a gente vai transparecer essa insegurança e a gente não vai chegar lá. A gente só chega lá quando a gente confia, quando a gente tem segurança, quando a gente quer estar ali vivenciando aquele momento. Então, essa questão do autorreconhecimento é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é entender que cada uma tem um corpo. Tem uma imagem que eu gosto muito, na verdade, é um Instagram. O nome é The Vulva Gallery. Ela faz vários desenhos de como seriam várias vulvas diferentes. Para mostrar que existem tonalidades de cores, que existem pelos, tem gente que se depila e a gente tem uma diversidade muito grande, né? Não precisa ser exatamente a imagem dos livros de anatomia, porque muitas vezes nem pelo tem na imagem, né? Então, assim, é algo totalmente simétrico, totalmente perfeitinho. Gente, o nosso corpo é assimétrico. Só você pegar, cortar seu rosto ao meio, duplicar, você vai ver que são dois rostos diferentes. Então, se entender mesmo com o próprio corpo. Entender também o ciclo feminino. Então, tem muita gente que fala, aquele título assim, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Realmente, a resposta dos dois é diferente. O homem parece aquele botão de liga e desliga, né? Tô com vontade, vamos, não tô, vamos. Já foi, acabou, vou dormir tranquilo. A mulher não. Eu costumo brigar muito com a palavra preliminares. Porque se a gente olhar para o que hoje é considerado preliminar, tudo começa com sexo, né? Sim. Sexo oral, nananã. Então, tudo isso, na verdade, já faz parte da intimidade do casal, né? Não é uma preliminar. Faz parte ali do momento sexual. A gente tem uma cultura de que a penetração dita a relação sexual. Mas não, a gente pode ter carícia, a gente pode ter contato. O que é preliminar para a mulher é todo o contexto do resto do dia. Então, assim, você está se sentindo amada? Você está se sentindo respeitada? Você está com uma pessoa que é parceira? Essa pessoa te ajudou de alguma forma hoje ou só te estressou? Né? E a mulher ainda tem aquela questão das multirresponsabilidades. Então, ela tá lá, começando ali uma intimidade, daqui a pouco ela lembra: nossa, eu não tirei a roupa da máquina. Aí já começam a vir as preocupações. Caramba, que uniforme que as meninas vão usar amanhã? Como é que eu vou fazer para secar essa roupa? Nossa, começou a chover, tem que fechar a janela. Escutei um barulho, será que alguém acordou? Então, assim, surgem aí as várias preocupações. Pra gente conseguir ter um momento muito prazeroso, a gente tem que estar entregue. Aqui, a Edi falou desse jeitinho. É muito, gente. O sexo para a mulher, ele tá relacionado a essa parte do cansaço, a essa parte da satisfação, da intimidade. Então, a recompensa para o homem, ela acaba sendo muito física, né? Senti prazer, pronto, acabou. A recompensa da relação para a mulher acaba sendo muito mais emocional. Me sentir vista, me sentir amada, me sentir cuidada, me sentir desejada. Então, a gente
tem esse contexto emocional muito mais forte quando a gente quer começar a relação. E muita gente não sabe disso, né? Acha que é só olhar, ah, não, ele quer, eu vou, ah, tchau. É, não, Ah, não, nem liga. o homem toca, aí você, o que você quer? Aí por isso que eles reclamam quando a gente fala que tá com dor de cabeça. Entendeu? Aí você não tá querendo naquele momento, aí você fala que tá com dor de cabeça, aí, já veio você de novo. Justamente por isso, gente. Então essa live também é para os homens entenderem que a mulher, né, ela é feita de fases. Aquela música, a mulher de fases, é muito real. É muito real, ainda mais quando você menstrua, principalmente quando você menstrua. Porque aí você tá numa montanha russa o mês inteiro. E se você tá gestante, então. Teve um dia desses que eu vi uma pergunta sensacional. Perguntaram assim para uma obstetra: ah, como é que eu faço para sentir vontade de ter relação durante a gestação? Porque eu não tenho vontade nenhuma. Ela falou assim: super normal. Biologicamente, né? Pensando assim, em todos os animais do mundo. O sexo é feito para reprodução, então se a pessoa está gestante, teoricamente ela não precisa do sexo, né? Mas nós humanos temos esse componente emocional, temos essa questão da racionalidade, então a gente também quer, a gente também tem desejo, a gente também merece sentir prazer. Então tem gente que se sente confortável, tem gente que não tá no clima, né? Por exemplo, se você tá super preocupada, estressada, cansada, você não vai ter nem energia, né? E a gente se cobra de ter, de performar maravilhosamente bem todos os dias. Às vezes você só quer deitar, virar pro lado, dormir. Às vezes você não quer nem olhar pra cara da pessoa. Então, entender também esse contexto. Porque a gente só vai conseguir ter um orgasmo e sentir prazer se a gente estiver entregue pro momento. Se a gente não quiser, não vai rolar. Né? Você pode até tentar, mas vai ser aquele fingimento. Porque você vai estar mentindo até pra você. Vai ser só pra cumprir tabela. E acaba caindo na rotina, né? Principalmente para os casais, assim, que já estão há muito tempo, acabam fazendo sempre na mesma posição, porque muitas mulheres se calam, muitas mulheres não têm coragem de falar para o marido: olha, essa posição não é confortável para mim, eu gosto de tal coisa, porque é como você falou logo no início da live, né? Nós mulheres, a gente cresceu com essa questão de guardar muitas coisas pra gente, Sim. de saber, às vezes, não saber nem como se impor, né? Colocar também as suas escolhas, de falar: olha, eu não gosto assim, eu não quero isso, né? Você também tem que falar: eu prefiro dessa forma, eu acho que a gente pode ir por esse lado. Eu lembro até hoje, amiga, a primeira vez que eu entrei numa sex shop, eu ficava assim, morrendo de vergonha, sabe? E, tipo assim, cara, é um negócio totalmente comum, você não tem que ter vergonha, né? Eu Então, eu acho que lembro. tem muito tabu disso, né? Você Também. tinha me contado até disso. Você falou assim, nossa, porque teve um chá de lingerie e tal. E aí foi uma sexóloga lá falar de contrações. E, gente, que isso? A mulher sugou uma garrafa. Aí, Exatamente. nessa época, eu ficava tentando imaginar. Gente, que loucura, que isso? Contrações. Aí hoje é o meu trabalho. Que é o famoso pompoarismo, né? E aqui você colocou essa questão também da musculatura, né? Isso também, além de ajudar, né? Ela também, como é que eu posso dizer? Ela colabora também para esse prazer feminino ou é somente para o prazer masculino? Não, prazer feminino também. A gente tem uma diferença entre o pompoarismo e a fisioterapia pélvica, porque no pompoarismo, graças a Deus, existiu o pompoarismo, porque muitas mulheres tiveram acesso a meios de melhorar o próprio prazer, de reconhecer o próprio corpo, entender como funcionava, mas ele não é individualizado. Eles são exercícios ali padronizados, digamos assim, para todo mundo. Então, ele não leva em consideração se você tem uma musculatura mais forte ou mais fraca, não leva em consideração se você tem perda urinária ou não, porque tudo isso influencia na nossa prescrição de exercícios. E tem um exercício do pompoarismo que a gente não recomenda de forma nenhuma, que é a questão da expulsão. Né? É muito comum colocar as bolinhas dentro da vagina e tentar expulsar. Esse é um movimento contra o movimento do músculo, né? Quando o músculo do assoalho pélvico, que é a nossa musculatura íntima, contrai, o movimento é para cima. Quando a gente tenta empurrar, tenta tirar a bolinha desse canal vaginal, a gente está fazendo uma pressão para fora, como se fosse uma força de fazer cocô. E isso não é saudável para a musculatura. Pode, inclusive, piorar a perda urinária. Então, hoje em dia, tem muita gente que chama a fisioterapia pélvica de neopompoarismo, que seria um pompoarismo mais moderno, de acordo com os estudos que a gente já tem.
Tem gente que chama só de fisioterapia pélvica, porque é bem mais individualizado. Mas esses exercícios, eles funcionam tanto para fortalecer a nossa musculatura, né? Então a gente acaba prevenindo todas as disfunções do canal que a gente fala, mas serve muito para o prazer feminino. Porque aumenta a circulação na região, aumenta a lubrificação na região. Então tem muita mulher que começa a fazer os exercícios e fala: nossa, minha calcinha tá ficando mais molhada. Gente, mas eu tô achando estranho, nunca foi assim. E é porque estimula toda essa parte. A gente tem glândulas nessa região que são pressionadas durante o exercício. Então elas liberam ali a lubrificação delas. Então a gente ajuda até a manter a nossa própria saúde fazendo esses exercícios. E claro, fala muito sobre a saúde masculina, que quando a gente contrai, eles sentem, eles acabam sentindo mais prazer, mas o benefício acaba sendo muito mais pra gente, porque a gente vai começando a ter consciência de onde está nosso músculo, de onde a gente sente mais prazer, de onde a gente sente apertar mais. A gente começa a se abrir mais para experimentar novas coisas. Então, por exemplo, aquela mulher que nunca quis inovar numa posição, por exemplo, pode acabar se sentindo mais confiante porque ela está se sentindo mais confortável no próprio corpo. Ela está vendo que ela está precisando usar menos do lubrificante de farmácia, que ela está sentindo mais vontade de ter relação, que ela está sentindo que o corpo está se preparando melhor, que ela está mais relaxada. Então, todos os benefícios são pra gente também. E o orgasmo também é muito benéfico pra gente, não só pros homens. Geralmente, os homens chegam lá primeiro e aí acaba pra gente, né? E aí, enfim, muitas mulheres nunca tiveram a oportunidade de experienciar isso. Mas se puder dar uma enroladinha nele, pensa naquilo que faz mais, que te dá mais prazer e foca naquilo. Aí depois você pensa neles. Porque nós podemos ter vários, eles só podem ter um e acabou. É verdade. Olha, isso é muito importante. E, Ana, tem um aspecto também que influencia muito na questão da relação sexual, né, para as mulheres, que é a questão da autoestima, né? Quando as mulheres não estão também se sentindo bem com elas mesmas, elas não conseguem, de fato, se entregar. Muitas mulheres perdem a libido, às vezes numa questão mesmo hormonal, né, que tem que ser investigada, que é importante fazer exame. Então, assim, não é normal, gente, a mulher ficar acuada para baixo, se sentindo feia. Isso são sinais que tem que procurar ajuda, né? Porque eu falo isso porque eu passei muito por uma fase dessa durante o meu puerpério, né? Depois que vem o filho, a gente se perde completamente. A gente fala assim, cara, pra que eu vou dar? Eu não quero ter filho, eu não, sabe? A gente fica eu mesma fiquei numa escuridão tremenda, assim, né? Então, eu não procurei ajuda e eu realmente passei por um momento muito conturbado. Agora, depois que minhas filhas já são uma com 7, outra com 5, que eu tô começando a cuidar mais de mim, a atividade física ajuda demais, demais na libido, na nossa. Cara, é impressionante, gente, como que a nossa saúde mental, a nossa autoestima influencia, né, amigo? Influencia muito. A atividade física, assim, libera todos os hormônios do prazer. E a alimentação também influencia muito. Hoje em dia tem muitos pesquisadores que falam que o intestino é nosso segundo cérebro. E se o intestino está inflamado, ele não vai produzir os hormônios de prazer da mesma forma que produziria com o intestino funcionando normalmente. Então, atividade física, alimentação não é pela questão estética apenas, é por questão de saúde. E saúde sexual também é saúde. Gente, os hormônios mudam totalmente, a vontade, a disposição, tudo muda. Teve um período também que eu não tenho filhos ainda, mas nessa do trabalho, teve uma época que eu também não queria nada. Foi eu começar o CrossFit, pronto. Vontade o tempo inteiro, aquela autoestima lá nas alturas, a sensação de que, caramba, o meu corpo funciona, o meu corpo tá vivo, eu tô aqui. Então, é outro ar, ajuda muito. E essa questão da autoestima, eu foco muito sempre na terapia. Gente, terapia é vida. Muito, 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 muito. Recomendo bastante. Eu faço desde 2019, não parei desde então, porque, na verdade, parei na licença de maternidade da minha psicóloga. Mas eu recomendo, assim, para todas. Mesmo que você tenha autoestima elevada, tem muitas questões do nosso dia a dia que a gente precisa lidar, né? E é ótimo ter uma
qualificada para escutar. E eu vou puxar um gancho lá atrás de que você falou dos relacionamentos longos, né? Dessa dificuldade de ter vontade com um relacionamento longo. Eu atendi uma paciente uma vez que ela falava que ela sentia zero vontade, zero desejo. Que fazia anos que ela e o marido não tinham uma relação sexual. E aí eu conversando com ela, mas você já tentou iniciar alguma coisa? Ele me procura, mas eu não quero. E aí eu fui reparar no meu relacionamento, porque eu fui morar junto com o Leandro e a gente estava morando juntos há uns 4 meses nessa época e a rotina estava muito corrida. E eu parei pra pensar, gente, tem um século que eu não dou um beijo de língua. É só aquele tchau, aquele selinho, aquele não sei o quê. Aí eu perguntei pra minha paciente, olha, você tem beijado seu marido? Aí ela parou assim pra pensar, eu nem me lembro a última vez que a gente deu um beijo de verdade. Então, assim, muitas vezes a gente foca na relação sexual e às vezes é todo o contato físico de antes que tá faltando. Então, começar de vez em quando ali com uma mão dada, com um cheirinho no cangote, com um beijo de língua. Gente, não tem preliminar melhor que beijo de língua. Você vai se deixando envolver, é muito bom. Então, assim, se abram também para esses contatos diários, né? Tem muita mulher que fala assim, eu não tô com vontade nenhuma na gestação. E a gente fala, e eu falo muito isso, eu falo, mas a relação não é só o sexo, né? É toda a parte da intimidade. Se a intimidade está em dia, o sexo às vezes não vai nem fazer falta. Mas se não tem nem a intimidade, vai fazer muita falta. Então, assim, um beijo na boca, um cheiro, um beijo no pescoço, tudo aquilo que é o prazer do namoro e que a gente perde quando casa. É verdade. É verdade. Por quê, né? O Rafa até falou assim, acho que eu vou separar de você e vou voltar a namorar com você. Porque quando a gente namorava, era muito mais, né? Picante, uma paixão avassaladora. E depois que a gente casa, parece que as coisas esfriam, assim. Vai terminar a live, já vai dar um beijo de língua. Já dá aquela esperançada. Mas é muito legal isso, Ana. Cara, já fomos mais de 30 minutos aqui nesse assunto, dá para render muito. Vou deixar salvo no meu perfil, vou deixar salvo no YouTube. Eu quero deixar esse espaço então para você falar mais do seu trabalho. Quem quiser marcar uma consulta com você, olha aí, ó, a Edi já vai fazer 21 anos que ela tá com o esposo dela. Olha, gente, é isso, cara. E é ela também vai sair da live direto para um beijo de língua, direto para um carinho ali. E essa mulher é animada. Mulher é animada. Ela treina todo dia também, ó. Viu? Para quebrar. Viajamos sozinhos. Arrasou. Isso é importante, viu? Quando deixo as meninas na casa dos meus pais, isso foi algo que a gente deixou de fazer. De ter um momento a sós, né? Do casal também voltar a ter esse momento a sós, né? Porque são muitos problemas, preocupações que atrapalham bastante. Eu acho que dá pra gente fazer uma live também só sobre o pós-parto. Nossa, com certeza, Ana, tem muita mulher precisando. Muita mulher precisando, porque a gente se perde, né? É uma questão assim dela se encontrar novamente com o próprio corpo. Tem muitas mulheres depois do parto normal, que eu já ouvi também, que sentem dores absurdas depois que teve o filho por parto normal e não sabe o porquê. E é aquilo, a pessoa vai se acomodando, deixando de lado, né? E perde o prazer da vida, né, gente? O sexo é vida, o sexo é prazer. A gente tem. É aquela famoso ditado lá, né? Tem uma famosa palavra, relaxa e goza, gente. É verdade, a gente precisa disso, né? Tem que tirar um pouco desse tabu de que ficou automático, né? Eu acho que a gente tem que voltar mais para esses momentos que você falou mesmo, de se descobrir, de valorizar o outro, de ter os momentos além da cama, né? Uhum. Muito, muito, muito importante isso. E no pós-parto é ainda pior porque geralmente a mulher nem se enxerga, ela só enxerga o bebê, né, o recém-nascido. E muitas vezes esse cuidado poderia partir de outra pessoa, mas não parte. As pessoas só querem saber da criança, só querem saber de visitar para conhecer o bebê, não perguntam como a mulher tá. Eu acho que eu nunca segurei o filho de uma paciente minha no colo. Eu acho que eu nunca segurei, porque eu sempre foco muito atendimento nela, porque às vezes é o único espaço que ela vai ser reconhecida como ela, né? Então, eu nunca me ofereci para pegar,
tem gente que até oferece. Uma amiga minha ofereceu, o bebê tinha acabado de nascer, ela pega aí. Aí eu, não, esse é seu momento. Pode cuidar dele, nananã. Então, assim, a gente tem que voltar, né? Como mulheres, a gente deveria voltar mais o nosso olhar para as outras mulheres nesse sentido, de perguntar se está precisando de ajuda, se está precisando de uma comida, de alguém que lave a louça, né? De levar salão de beleza, gente. De Sim. levar a sua amiga. Ah, deixa, você quer que eu cuide um pouquinho do seu bebê? Vai lhe fazer a unha, vai lhe cuidar do cabelo, porque tantas mulheres deixam de cuidar depois Não também, né? escovam nem os dentes, não conseguem nem tomar banho. E às vezes não é por falta de tempo, às vezes é porque elas acham que elas precisam doar 100% e mais pro bebê, né? Mas, enfim, é muito assunto. A gente vai marcar, vamos fazer em maio, vamos fazer uma live voltada então para mãe. Vamos, E aí a gente foca nessa. com certeza. A gente quer uma data de maio, então. Então, eu deixo o espaço aqui para você falar onde você trabalha, como é que as pessoas podem marcar consulta com você. Fique à vontade. Tá bom. Eu também moro aqui em Brasília, né? Então, quem quiser ser atendida por mim, basta me mandar uma mensagem no WhatsApp que a gente vai verificar qual é a melhor forma para ti. Hoje em dia eu atendo por alguns planos de saúde também e faço atendimento particular, faço atendimento domiciliar, até uma teleconsulta dá para fazer dependendo do caso. Então, se você não morar em Brasília também dá certo. Eu costumo voltar muito o meu atendimento para ti, né? Então eu falo muito que é muito personalizado, porque tem mulheres que vão ter demandas diferentes. Hoje eu recebi uma paciente que falou: tenho receio de fazer fisioterapia pélvica, não quero nada que mexa com minha região íntima, dá para eu continuar? E eu, dá, calma. Então, assim, a gente não precisa já chegar sendo invasiva. Eu tenho um olhar muito voltado para o que você está precisando. E eu vou te escutar independente do que você desejar, né? E eu tô aqui como isso. O meu papel é cuidar de você. Eu não quero ser mais uma pessoa ditando regra na sua vida e te deixando de lado, né? Porque, enfim, a minha prioridade é o cuidado contigo. Então, os atendimentos comigo são feitos pelo WhatsApp mesmo, a marcação, o link tá no meu Instagram, quem quiser me seguir. Em breve, eu ia fazer isso amanhã, mas eu quis deixar as pessoas mais preparadas, né? Em breve eu também vou lançar um curso online sobre tudo que a gente conversou hoje, mais a fundo, para que nós consigamos reconhecer nosso próprio corpo, nos entender e também entender quais são as mudanças de vida que a gente precisa ter para ter uma saúde mais saudável, né? Já que ninguém fala sobre saúde pélvica, vamos começar a falar, vamos começar a fazer burburinho, educar as mulheres que estão ao nosso redor. E, no mais, eu quero te agradecer, Carol, por ter cedido esse espaço. Foi ótimo, tinha muito tempo que a gente não conversava assim, e foi maravilhoso falar desse tema contigo. Queria te agradecer mesmo. E, gente, para o Dia das Mulheres, se deem um presente, se permitam sentir prazer. E se essa não está sendo sua realidade, já marca uma consulta comigo que a gente vai resolver esse negócio. Genial. E outros assuntos que eu queria ter falado mais também com você é a questão, assim, até da higiene íntima, né? Que isso é um tabu muito, muito grande. Sim. Se der tempo ainda de você falar e quiser falar sobre isso, porque a gente tem aquela questão de, eu tenho que usar sabonete íntimo. Eu já ouvi que tem que ser sabonete neutro. Como é que a gente limpa lá? Papel higiênico, sabe? Assim, é outro bem Nossa, falo com diferente. certeza. Quando a gente pensa, né, na higiene durante o banho, a gente tem que evitar ficar lavando muito, porque a nossa mucosa, essa região aqui de fora, né, dos lábios internos, ela tem muitas bactérias que fazem parte do nosso corpo, que protegem a gente. E quando a gente fica esfregando muito, lavando muito, a gente tira toda essa camada de bactérias boas. E aí a gente pode ter alguma alergia, a gente pode ter alguma candidíase na região por provocar esse desequilíbrio, né? Então a gente costuma falar que lavar mesmo, de 1 a 2 vezes no máximo por dia. Higiene depois do xixi, o ideal é que seja com papel. Tem muita mulher que lava, né? Mas que nem a gente acabei de falar, a gente acaba tirando essa proteção que a gente tem. Agora, quando a gente faz cocô, é interessante que a gente lave a região anal com água. E a gente sempre vai pensar na higiene de frente para trás, para a gente não trazer bactérias daqui de trás para a região da vulva.
Porque o ânus, ele já tá cheio de bactérias, já tá contaminado. Se a gente passar de frente para trás, não vai ter problema nenhum. Agora, E se a gente fizer isso de trás... as infecções Oi? urinárias, geralmente, as infecções urinárias geralmente são sempre bactérias, né, do ânus de trás, né, que serão, já às vezes vem para frente. Por conta dessa, Isso. às vezes também, né? Tem muito essa questão da falha na higiene, né? A gente pega o papel, vai trazendo de trás para frente. Só que não, vamos de frente para trás, coloca o braço por trás em vez de passar pela frente, que aí até facilita. Então tem algumas estratégias que a gente tem para usar. E uma coisa muito importante, essa região de dentro, que é de fato o canal vaginal, isso daqui é a vulva e aqui dentro que é a vagina, a gente não lava. Ai, tive relação, ele gozou dentro, vou lavar. Não lava, não se lava. Porque essa região é ácida, né? Quando a gente joga água, a gente está desequilibrando totalmente isso. E a gente tem bactérias, né? A gente tem fungos. A nossa vagina aqui dentro é autolimpante. Então, se alguma coisa não tiver que ficar aí, vai sair, né? Quem, inclusive, faz alguma postura aí de sentar no vaso depois da relação, numa postura que você relaxe, você vê que dá uma escorridinha, né? Então, assim, o que não escorrer vai ser absorvido e tá tudo bem. Eu Alguém acabei de perguntou ver. isso também, pode usar lenços umedecidos? É ideal que não. Lenço umedecido e absorvente diário, os dois têm produtos químicos, né? Então a gente tem uma fragrância, a gente tem um cheirinho, aquilo foi processado industrialmente. Então não é interessante deixar aquilo em contato com a nossa região por tanto tempo. Eu sei que tem lenços de bebê que são menos agressivos, né? E que talvez possa ser uma opção, mas se der ardência, vermelhidão, qualquer sintoma que não seja normal de se ter, é recomendado parar o uso, tá? Porque o lenço ele traz essa mesma visão da lavagem. Então é como se a gente estivesse lavando o tempo todo. Na região anal a gente pode usar lenço umedecido, né? Mas desodorante íntimo jamais, gente, por favor. Não façam isso com a saúde de vocês. E sobre a questão do sabonete, né, que você perguntou. Eu costumo muito falar que os farmacêuticos que deveriam indicar esse tipo de coisa, porque eles que sabem quais são os componentes que estão tendo, eles que estudaram para produzir as fórmulas. Mas tem muita ginecologista que indica o sabonete íntimo, tem muita ginecologista que indica o sabonete de glicerina, que é aquele de bebê. Já ouvi contraindicações também, porque nossa região é ácida e o sabonete é neutro, então não seria ali o mesmo pH. Mas tem muitos sabonetes íntimos que são perfumados e pelo mesmo motivo do desodorante íntimo não é legal de utilizar. Por causa de toda essa química, dessa alteração das nossas bactérias boas, né? Tem gente que lava só com água. Então, o que eu costumo falar, lava de acordo com o que você se adaptar. Tem gente que já lava com sabonete íntimo há anos e tá super adaptada, então continua, né? Tem gente que lava com sabonete de corpo, não é recomendado. Troca para um sabonete íntimo ou um sabonete neutro, que vai estar mais adequado ali para a região. Mas E o óleo, agora está fazendo aqueles ping-pong, assim, o óleo de coco, amiga, eu já ouvi falar que ele é excelente para lubrificação, para momentos, né, da relação, como é que é? eu não costumo indicar. Eu já usei, inclusive, na época que eu estava na faculdade, eu via todo mundo falando no Instagram, usa óleo de coco, usa óleo de coco. E eu comecei a usar, e uma coisa que eu percebia era que o papel sempre saía meio oleoso quando eu ia ao banheiro me secar. E aí eu comecei a estudar sobre isso, né? A nossa mucosa do canal vaginal, ela libera ali secreção, a gente tem glândulas na nossa região íntima e a nossa secreção ela é aquosa. Água e óleo não se misturam. Então, o que o óleo de coco faz é dar uma sensação de hidratação, porque ele veda essa parede. Então, ele não permite que a água saia com tanta facilidade. E quando eu fui estudar cosmetologia natural, eu estudei que a gente tem um índice chamado índice comedogênico, que é a densidade de cada óleo, né? E o quanto esse óleo pode ou não ser absorvido pelo nosso corpo. E o óleo de coco, ele não é absorvido pelo corpo, né? Ele fica ali naquela parede. Então, o óleo de coco, ele pode alterar a permeabilidade do preservativo e pode romper, pode alterar ali
porque o óleo esquenta, né? Então a gente, com o atrito da relação, pode levar a esquentar com o tempo também, e aí ter esse rompimento, então não é tão recomendado. Eu, inclusive, falo para as minhas pacientes não usarem as que usam, porque no consultório a gente também usa preservativo em alguns aparelhos, e não é interessante que eu use esses aparelhos numa mulher que está com óleo de coco para não correr risco de contaminação, de permeabilidade. Então, eu não costumo indicar justamente por isso, né? Porque água e óleo não se misturam. E também porque, se a gente parar para pensar, o óleo de coco é um alimento. Então, eu, como fisioterapeuta, não costumo indicar um alimento para passar na região íntima. Mas tem gente que usa, tem gente que se adapta, tem gente que recebeu essa recomendação de ginecologista. Então, assim, eu não costumo recomendar, mas se você usa, vai de ver se você está se adaptando ou não. Última, porque essa eu ia fazer, até a Edith tá rindo. Que você fez uma vez uma postagem, eu achei muito interessante, porque eu também não conheço, que era sobre a menstruação das mulheres. E aí tem agora, hoje em dia, tem um absorvente que é um coletor, né? E muitas mulheres não conhecem, não sabem. Eu tenho, assim, eu fico, quando estou nesses dias, assim, eu acho que eu tenho muita irritação com aqueles absorventes. E eu fiquei muito curiosa para saber como é que é isso, como é que funciona, porque eu acho que tem muitas mulheres que não sabem. A gente sabe que a menstruação é um tabu desde a adolescência, né? Tem menina que menstrua e que a mãe não conversa, não explica como é que é esse período da menstruação, o que que ela vai sentir no corpo, quais são os sinais. Então, assim, a gente sabe que esse é um assunto que tem que começar, gente, desde a infância mesmo. A gente já tem que preparar as mulheres desde cedo para a menstruação, né? E não é a questão assim, ai, que vergonha, eu estou menstruada, aí você vê aquela menina já com casaco amarrado na cintura, porque aí todos os menininhos já ficam zoando, ah, ela tá de chip, ela tá de chip. Cara, isso a gente tem que acabar com esse preconceito da menstruação, né? Sim, eu também acho. Inclusive, eu usava absorvente interno, aquele OB mesmo, antes mesmo de ter minha primeira relação. Porque a questão da penetração, ela é muito usada nessa questão da virgindade, né? Ah, você não pode usar coletor se você é virgem, não pode usar absorvente se você é virgem. Gente, eu vou continuar não tendo tido relação sexual, então se eu quiser usar, o problema é meu. Então, assim, o coletor é esse copinho. Parece grande, mas a gente dobra ele para introduzir no canal vaginal. Então, tem várias dobras diferentes. Ele é feito de silicone médico, né? Silicone cirúrgico, eu acho o nome. Então, ele é esterilizável. É só ferver numa panela. Eu geralmente deixo uma panela só para o coletor. Ou também nesse copinho. Então, dá para colocar o coletor aqui dentro, encher de água e colocar para ferver no micro-ondas por 5 minutos. Que aí a gente higieniza e tudo mais. E ele pode ser usado por 12 horas. Eu já cometi o erro de usar por 18 horas, porque você esquece que ele está dentro de você. Ou pelo menos deveria esquecer. Então já teve dia que eu coloquei 6 horas da manhã para ir para o trabalho. E aí eu acordei 4 da manhã pensando, meu Deus do céu, eu não troquei o meu coletor essa noite. E aí eu ia lá desesperada pro banho, torcendo para não dar nada. Mas ele não deixa ali o sangue no meio externo proliferando bactéria. Então o sangue nem chega a sair pelo canal vaginal, ele continua no espaço que ele já estava. Então acaba sendo mais higiênico porque Você não precisa estar usando absorvente na calcinha, não então. precisa. Ele fica... Não precisa. É. Eu uso geralmente aquele absorvente diário, protetor diário, porque às vezes eu não encaixo ele tão bem. O nosso canal vaginal muda ao decorrer da menstruação. Então, às vezes ele tá muito bem encaixado, às vezes tem uma frestinha que fica escorrendo ali, um borrãozinho, mas você não precisa usar, porque ele acopla aqui no canal vaginal, dá a sensação de vácuo. Eu tenho dificuldade de fazer cocô quando eu tô usando. Então, assim, quando eu comecei a tomar Rakutan, eu comecei a ter muita constipação e aí eu preferi nem usar. Eu tô sem usar e tentando me adaptar ao absorvente já tem uns 7 meses. Mas você não precisa usar, é super tranquilo. Durante o ciclo, basta você tirar, lavar com água e recolocar. A gente só higienizar o final mesmo. Então, você só precisa ter um, né? E é muito mais tranquilo, assim. Você realmente pode passar o dia inteiro na rua que tá segura. E agora tem também o disco menstrual. O disco, ele é maior. Eu nunca tive coragem de usar porque o meu colo do útero é muito alto. Então eu tenho medo de não conseguir puxar para tirar.
mas ele é bem mais molinho, ele nem tem pressão. Ele é um anel que você dobra, coloca no canal vaginal e empurra e ele vai abrir lá embaixo do colo do seu útero. Com o disco menstrual você consegue ter relação sexual. Então, assim, não vaza sangue, porque ele tá encaixado onde sai o sangue. Como é que tira isso daí por... Aí você puxa, você coloca o dedo lá dentro e puxa a pontinha. Aí você consegue tirar. O meu colo do útero é muito alto. Se eu coloco o dedo, eu não consigo sentir. Então, eu realmente fico com medo de não dar certo pra mim. Mas tem muitas mulheres que têm o colo mais baixinho. Eu ainda vou tomar coragem de testar e aí eu vou vir falar da minha experiência. Mas eu me adaptei muito bem ao coletor. Então, eu acabei comprando o disco só pra mostrar mesmo. É. A gente falando, eu tô desastrada. Gente, mas dá medo. Acontece isso muito com o AB, né? Das mulheres colocarem, esquecia. A minha mãe mesmo, uma vez, teve que parar no ginecologista, porque ela esqueceu, ela colocou o outro entrou, e quando viu já estava infeccionando tudo. Então, assim, é outra questão também, que às vezes a mulher também tem que estar sempre atenta, né? De lembrar de trocar. Porque também que a gente lembra, toda vez que vai no banheiro, você, opa, deixa eu já trocar aqui e tal. Mas, ai, Sim. maravilhoso. Mas o OB é pior, tá? Porque o OB é algodão, então a bactéria vai ali se reproduzindo. Aqui não, como é silicone, você pode deixar aí. Ai, que legal, gente, adorei. Vamos fazer a nossa fotinha, amiga, para eu colocar no card. Vamos! Pega... Vamos desativar os comentários para foto? Vamos. Pega aí a sua companheirinha que você montou no vídeo. Vou pegar. Eu tenho uma de cada cor, inclusive. Peraí, o meu celular tem um horário aqui. Eu não sei se ele vai sair preto e branco. Eu tô com o horário de dormir aqui, a tela tá preta e branca. Peraí. Eu vou tirar daqui também, então. Peraí, vamos lá, atenção. 3, 2, 1 e X. Aê, que legal. Yes! Ana, obrigada demais. Um feliz Dia das Mulheres para você. Sucesso para você, viu? Gratidão. Pra ti também. Foi um prazer e que sintamos muito prazer no nosso dia de amanhã. Precisamos, mulherada. É isso aí. Obrigada. Curta, compartilhe com mais mulheres aí. Aqui foi... Gente, falamos de tudo. Foi maravilhoso. Obrigadão. Obrigada. Um beijo. Beijo.